O cristão pode participar de festas cuja origem está em rituais de fertilidade pagã, invocação de deuses e sincretismo religioso? A aparente festa junina é exatamente isso. Você pode até não concordar comigo, tudo bem, mas isso não apagará a história por trás da aparente inocente festas juninas. Se você quiser saber tudo sobre isso, fique até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que se você tem temor ao Senhor, nunca mais você vai enxergar essas festas pagãs como você estava enxergando anteriormente. Eu sou o professor Welbert Cruz, você está no canal Teologia Transformadora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva em nosso canal ativando o sininho. Não esqueça de deixar o like porque isso nos ajuda e compartilhe para que mais pessoas tenham o conhecimento da Palavra de Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 2, está escrito: Assim diz o Senhor, não imitem os costumes de outras nações, nem fiquem aterrorizados com os sinais nos céus, ainda que as nações fiquem apavoradas com eles. Meus irmãos, nesse texto, Deus orienta o seu povo a não seguir os costumes das nações pagãs. A advertência continua atual, ela não mudou. O Senhor nos chama a atenção para uma separação, para um discernimento, para uma fidelidade, mesmo quando as práticas do mundo parecem inofensivas ou até culturais. O cristão não deve se guiar pela tradição popular, mas pela revelação da Palavra de Deus. A festa junina, tão popular no Brasil, é um desses eventos envoltos por uma atmosfera da religiosidade. Alegria, cultura popular, mas também é carregada de símbolos espirituais que são ocultos, cujas raízes atravessam séculos de história idolátrica, filosofias ocultistas e rituais agrários. A questão aqui não é apenas cultural, ela toca o âmago da fé cristã, e o discernimento espiritual e a fidelidade à pureza do culto ao Deus vivo, isso é inegociável. Mas quando nós investigamos profundamente a origem e o simbolismo das festas juninas, nos deparamos com um amaranhado, uma confusão de elementos celtas, greco-romanos, babilônicos e até africanos, que foram maquiados com uma nova roupagem cristã, mas cujo o cerne, o objetivo, a finalidade continua exatamente igual, incomparável com o Evangelho de Cristo. Será que ao acender uma fogueira em honra a São João, dançar ao redor dela ou celebrar casamentos fictícios, não estamos revivendo, ainda que inconscientemente, ritos de fertilidade, consagração a deuses antigos e práticas espiritualmente contaminadas? Romanos 12, 2, Paulo adverte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, participar de práticas culturais que se opõem aos princípios bíblicos, mesmo que populares, é se moldar ao padrão deste mundo. E o que está em jogo aqui não é o milho cozido, que inclusive eu acho uma delícia, muito menos o vestido xadrez, mas é a espiritualidade envolvida, as intenções que fundamentam esta festa e a sutileza com que o paganismo antigo foi cristianizado e aceito entre os crentes. Vamos começar então falando das raízes célticas. Os celtas eram povos hindus europeus que habitavam grande parte da Europa Ocidental e antes da chegada do cristianismo, a sua religião era baseada em conexão com a natureza. O seu fundamento estava aí, aos ciclos das estações, a adoração de divindades ligadas à fertilidade, à morte e também à renovação, como uma espécie de antigo espiritismo. Mas entre os seus muitos festivais, um dos mais importantes era o festival chamado Beltane, que era um festival do fogo, celebrado na noite do dia 30 de abril para 1º de maio, marcando a transição da primavera para o verão. Era um período que era considerado liminar, ou seja, um portal entre os dois mundos, entre a escuridão e a luz, entre o frio e o calor, entre o mundo visível e o mundo invisível. Beltane significa fogo de Bel, ou fogo brilhante.
É uma referência ao deus chamado Belanus, que é uma divindade solar adorada como curador e como protetor da fertilidade. Havia alguns ritos e práticas comuns nesta festa. Por exemplo, o acendimento de fogueiras sagradas em colinas. Pessoas e animais passavam entre esse fogo para purificação espiritual, proteção contra doenças e outras coisas mais. Os casais, por exemplo, dançavam em círculo ao redor deste fogo, muitas vezes até nus, em rituais de fecundidade. Alguns saltavam essas chamas como forma de consagração ou pedido de bênçãos. Dança ao redor do mastro era símbolo de rituais de fertilidade, união simbólica entre Deus e deusas, culto à natureza, à sexualidade, à fertilidade, celebrando assim a energia vital da vida. Os druidas, que eram líderes espirituais celtas, presidiam esses rituais. Eles realizavam encantamentos e consultavam os deuses para prever o futuro. Esse contexto não era apenas folclórico, mas um sistema espiritual e religioso estruturado com hierarquia sacerdotal, doutrina mística e devoção ritualística. Um culto literalmente pagão e completo. Quando olhamos com atenção para as festas juninas no Brasil, especialmente os elementos como a fogueira central, as danças circulares, o casamento simbólico, os ritos de fertilidade, representados aí, por Santo Antônio, o casamenteiro, e até mesmo o aspecto da festa da colheita. É impossível não notar nisso os ecos diretos da festa de Beltane. Quando o cristianismo católico se espalhou pela Europa, a igreja incorporou, adaptou muitas destas festas pagãs para facilitar a conversão dos povos. Então, assim, eles cristianizaram datas e símbolos. O fogo de Beltane virou a fogueira de São João. Os rituais de fertilidade se tornaram os casamentos caipiras. A celebração da colheita se transformou nas quermesses, ou seja, oferendas alimentares. Por isso, muitos estudiosos reconhecem que esta festa junina carrega fortes traços do antigo Beltane, misturados ali com elementos cristãos, católicos e folclóricos. Ou seja, não é a simples presença de uma fogueira que é a problemática aqui, mas sim a carga simbólica espiritual que se perpetua sob uma nova roupagem. Mas o que a Bíblia diz em relação a isso? A palavra de Deus nos ensina a não apenas evitar idolatria, mas também a não dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Além disso, a Bíblia também ensina a não se associar com as obras infrutíferas das trevas. Efésios 5, verso 11. Deuteronômio 12, 3 vai falar o seguinte: derrubem os altares deles, quebrem suas colunas sagradas, queimem os postes sagrados no fogo, esmaguem os ídolos das nações e apaguem o nome deles desses lugares. Esse é o princípio espiritual, e ele permanece até hoje, que não devemos conservar símbolos, práticas ou tradições que estejam ligados à idolatria ou aos falsos cultos. A fogueira de São João, nesse caso, não é neutra. A sua origem carrega uma devoção espiritual estranha à fé bíblica e, portanto, deve ser descartada. A pergunta que fica é: se o fogo de Beltane invoca espíritos e deuses, o que estamos acendendo quando fazemos o mesmo nessa época específica do ano? O meu povo está sendo destruído, diz o Senhor, porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Por exemplo, o real sentido do nome festa junina não é exatamente porque se trata da figura de João Batista. Isso foi uma adaptação feita pela Igreja Católica de uma festa que já existia na mitologia dos tempos gregos e posteriormente incorporado pelos romanos. No mundo da Grécia Antiga, cada mês do ano era dedicado a alguma divindade e estava sempre ligado a ciclos da natureza. A deusa Hera, esposa de Zeus, era considerada a protetora do matrimônio, da fertilidade e da mulher. Com o avanço do Império Romano, Hera foi assimilada como Juno, uma das divindades mais veneradas de Roma, e aqui se deu o nome do mês de junho, ou Június, uma homenagem a essa deusa. Então, dentro do calendário litúrgico pagão, este mês era sagrado e propício a cerimônias matrimoniais, celebrações de fertilidade e gratidão pela colheita,
O culto a Juno incluía fogueiras, danças e celebrações para garantir bons casamentos, além do culto à fertilidade. Mas observe que isso é um eco do festival de Beltane. Lembra disso? Isso já era feito anteriormente pelos celtas, mas agora estava sendo incorporado pelos romanos. Atualmente, é exatamente os mesmos símbolos presentes na festa junina, que é celebrada inclusive no mês dedicado à deusa Juno. Portanto, a festa de São João traz rituais ligados à fertilidade, por exemplo, o casamento caipira. Inclusive, o padre ali abençoa esse casal. Isso acontecia, inclusive, no ritual, e era feito pela própria Juno. Também tem a celebração da colheita, o milho, a pamonha. Inclusive, a velha pergunta, São João passou aqui? Isso significa que existe fartura de comida. Você pode entrar, pode comer à vontade. Isso também acontecia na festa da colheita, em homenagem a Juno. As pessoas distribuíam comida à vontade para os vizinhos. Era a forma de agradecer pela abundância nas colheitas. Acontece exatamente a mesma coisa na festa junina. Assim como na festa à deusa Juno, aqui também tem presença de danças, músicas, comidas e oferenda, que reflete o espírito das festas agrárias antigas. E por isso que nesta época também temos esta falsa homenagem ao romantizar a vida simples na roça. Isso sempre aconteceu em culturas pagãs. Na cultura greco-romana, foi criado então as estruturas religiosas que mais tarde seriam absorvidas pela cristandade medieval. O que era sagrado para o paganismo tornou-se um teatro para o cristianismo popular. Mas o conteúdo espiritual permanece carregado das mesmas raízes pagãs. Então, ainda que os símbolos mudem de nome ou de aparência, os pactos espirituais ocultos continuam válidos, trazendo contaminação espiritual. Enquanto muitos se alegram com as bandeirolas, com as quadrilhas e as comidas típicas, poucos param para questionar. Por que tudo isso acontece em junho? Por que as festas incluem casamento, fogueira, dança circular, música folclórica, elementos religiosos? Bom, a resposta não está apenas na cultura brasileira, mas na história religiosa do mundo, que se infiltrou nas práticas populares com aparência de diversão. Mas não passam de substâncias espirituais estranhas à vontade de Deus. Você pode estar se perguntando agora, como então esta festa se tornou católica? É simples. Quando o cristianismo começou a se espalhar e se expandir pelo Império Romano, isso a partir do século IV, com a oficialização da fé cristã por Constantino, a igreja se viu diante de um grande desafio. Como então evangelizar povos que estão profundamente ligados aos seus calendários rituais e festas pagãs? A solução adotada pareceu simples. A solução foi que, com o tempo, essa estratégia de cristianização das datas e práticas foram colocadas em curso. Ou seja, o que era anteriormente dedicado a deuses e ritos pagãos foi mantido em sua forma externa, mas rebatizado com significado cristão. Esta prática ficou conhecida como sincretismo religioso, que é a tentativa de fundir elementos do cristianismo com práticas e símbolos culturais de outras religiões, isso para tentar facilitar a aceitação do evangelho entre os povos bárbaros, os celtas, romanos e germânicos. Mas o resultado disso está longe de ser cristão, pois a Igreja Católica se tornou uma igreja popular, popular em aparência, mas espiritualmente misturada e diluída, ou seja, repleta de práticas que não provinham da revelação bíblica, mas de uma tentativa de acomodação cultural. Então foi assim que a igreja fez essa transição. A fogueira de Beltane, os rituais de fertilidade de Juno e as danças em honra às colheitas foram gradualmente transformados em festas dedicadas a santos católicos, como São João Batista, Santo Antônio e São Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre esses três santos para entendermos melhor aonde eles se encaixam nessa festa. São João Batista, ele é comemorado no dia 24 de junho. E por que isso? Como João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, que é celebrado em 25 de dezembro, que é uma outra data pagã e totalmente enganosa, então o dia de João foi fixado em 24 de junho, 6 meses antes. Na festa junina, João Batista é homenageado com fogueiras, quadrilhas, balões e danças, o que destoa completamente
a sua vida de santidade, de humildade e de separação do mundo. E há aqui uma observação espiritual muito forte, porque apesar de ser uma figura bíblica, a forma como João Batista é cultuado nestas festas juninas se afasta do modelo bíblico que o transforma em objeto de veneração, o que fere um princípio da Bíblia de que a glória deve ser exclusiva de Cristo Jesus. Um outro personagem homenageado nesta época é Santo Antônio, em 13 de junho. Mas quem foi Santo Antônio? Antônio de Pádua era um franciscano português que popularmente ficou conhecido como Santo Casamenteiro, isso devido à crença de que ele ajudava moças a encontrar marido. Por que a comemoração é justamente no dia 13 de junho? Porque é a data de sua morte, ocorrida em 13 de junho de 1231. Isso aconteceu em Pádua, na Itália. E lá ele foi canonizado, um ano após a sua morte, devido à sua fama entre o povo de que fazia alguns milagres e de que ajudava as pessoas em seus casamentos. Essa data passou a ser então uma data de devoção, de simpatia, de orações populares, muitas das quais envolvem rituais e práticas místicas, especialmente voltadas a pedidos sentimentais e conjugais. Há aqui também uma observação espiritual, porque o culto a Santo Antônio, esse culto popular, frequentemente envolve idolatria e práticas de superstição, como virar a imagem de cabeça para baixo ou até enterrá-la. São atitudes de simpatia que são claramente condenadas nas Escrituras. Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5, por exemplo, vai falar sobre isso. O outro homenageado é São Pedro, no dia 29 de junho, que é tradicionalmente considerado o primeiro Papa pela Igreja Católica, o que é uma heresia e não tem nenhum fundamento bíblico. Mas por que então no dia 29 de junho? Porque esse dia é o dia atribuído à morte de Pedro e de Paulo, que possivelmente foram martirizados em Roma entre os anos 64 e 67. Então, sob a perseguição do imperador Nero, tanto Pedro quanto Paulo foram mortos. Por isso, dia 29 de junho é o dia de São Pedro, mas também é o dia de São Paulo no calendário litúrgico católico. Mas como todo o paganismo, sempre há um ocultismo por trás desta aparente inocência, a escolha do dia foi intencional, porque era o dia em que os antigos romanos celebravam um culto pagão a Rômulo e Remo, que são os lendários fundadores de Roma. Foi assim, então, que a Igreja apropriou-se dessa data, considerando São Pedro e São Paulo como pais de Roma, que com os seus próprios sangues fundaram a Roma cristã. Ah, um detalhe importante. Sabe o porquê da localização da fogueira? É que no dia de São Pedro é obrigatório para aqueles batizados com o nome do santo acenderem a fogueira na porta de sua casa. Há aqui uma observação espiritual a fazer. No culto a Pedro, ele é tratado como padroeiro dos pescadores e guardião das chuvas, o que não passa de uma afronta, atribuindo-lhe poderes que pertencem apenas a Deus. Então, cada santo tem a sua data baseada em tradições religiosas e não em preceitos bíblicos. Mas, além dos santos, existem outros elementos que envolvem essa festa. Por exemplo, os balões, os fogos e o mastro. Vamos analisar então historicamente quais são os seus objetivos. A começar pelos balões. Os balões eram utilizados para pedidos e desejos. O ato de soltar balões com mensagens e pedidos escritos fazia parte de um ritual de elevação simbólica dos desejos até os céus, sendo assim assistidos pelas divindades do ar e do fogo. Espiritualmente, isso equivale a um ato de petição fora da direção divina, contrariando assim a doutrina da oração, conforme ensinada nas Escrituras. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando diz que só há um só mediador, que é Cristo Jesus. Um outro elemento são os fogos de artifício. Nesse ritual dos fogos, eles serviam para acordar São João. Isso, acordar São João para a festa. Isso tem origem no catolicismo popular europeu da Idade Média. E funcionava mais ou menos assim. Segundo a lenda da Igreja Católica, João Batista, por ser muito santo, fica tão encantado com a beleza de sua festa, a festa que foi feita em sua homenagem, que ele adormeceu nos céus. E então, os fogos seriam usados para acordá-lo e lembrá-lo de que sua festa está acontecendo na terra e de que ele precisa estar presente para receber as homenagens ou as oferendas.
E além dos balões e fogos, nós também temos o mastro, como a bandeira do santo patrono. E o mastro, o que é isso? É uma prática herdada dos ritos agrários, pagãos, muito antigos, especialmente entre povos celtas, germânicos, que erguiam mastros como oferendas a deuses da natureza. Então os povos mediterrâneos também utilizavam-se disso. Eles faziam essas mesmas festas, porém com comemorações à fertilidade e à colheita. Na festa junina, o mastro também existe, e é decorado com milho, frutas e flores, como oferendas simbólicas, representando aqui a presença simbólica do santo no local da festa. Assim é comumente erguido em frente da igreja ou no centro da vila, com música, com fogos e com reverência. Isso, a colheita sendo atribuída ao santo patrono. Mas como isso chegou ao Brasil? Bom, com a colonização do Brasil pelos portugueses, isso foi introduzido. Essa mistura de ritos populares religiosos da Europa veio para cá, e entre estes costumes, as tais festas dos santos populares, Santo Antônio, São João e São Pedro. Quando o catolicismo chegou aqui, a contribuição indígena também foi introduzida na festa. Porque ao chegar aqui no Brasil, eles encontraram um terreno fértil, porque os povos indígenas brasileiros já possuíam uma rica cultura de rituais que eram ligados à natureza, aos ciclos da lua, às colheitas e também ao fogo. Os índios já praticavam fogueiras cerimoniais, danças circulares, como as quadrilhas nós vimos claramente nas festas juninas, e também com cantos invocativos, festa da colheita, por exemplo, o milho, a mandioca, as frutas. Além do mais, eles possuíam uma espiritualidade fortemente animista, ou seja, crença em espíritos da natureza. Então, quando os indígenas foram catequizados, os elementos da sua cultura não foram extintos, foram adaptados e absorvidos numa política de sincretismo estratégico. Assim, elementos como a fogueira, a dança tribal e a música com instrumentos rústicos foram inseridos nas festas juninas. E claro, assim ganharam uma nova roupagem, uma roupagem caipira. Então essa festa pagã sinistra, a festa junina, passou a ter mais um processo de adaptação no Brasil. Além disso, outra influência entra nessa festa, que é a influência africana. Com a vinda forçada dos africanos escravos, principalmente dos povos bantus e dos iorubás, o Brasil passou a conviver com uma nova dimensão religiosa: o culto aos orixás, aos ancestrais e também à natureza. Nas festas populares, esses elementos começaram a se misturar com os das festas juninas. Os ritmos africanos influenciaram as danças e as músicas. Os ritos aos orixás de fertilidade, do fogo, isso é atribuído, por exemplo, a Xangô, que é ligado ao trovão, ligado à justiça. E essas práticas começaram a ser invocadas de forma disfarçada nos ritos das festas juninas, isso em algumas regiões. Muitos santos católicos foram associados aos orixás. Por exemplo, São João, São Pedro é Xangô, Santo Antônio, Exu em algumas regiões. Então essa associação se deu principalmente nos terreiros de Candomblé e Umbanda, mas influenciou a cultura popular como um todo, formando o que chamamos de catolicismo popular sincrético, que é uma fé diluída, misturada com espiritismo, culto aos mortos, misticismo e tradições pagãs. Então, a intenção da Igreja Católica Romana era purificar a prática. Contudo, ao permitir a manutenção dos símbolos, datas e rituais, acabou, na verdade, consagrando um sistema de culto híbrido e espiritualmente contaminado. Ao tentar cristianizar símbolos pagãos sem transformar a sua essência, muitos abriram as portas para um cristianismo superficial e espiritualmente vulnerável. O próprio apóstolo Paulo já alertava a igreja primitiva quanto a estes riscos. Ele escreve: "Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios." Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 21. Então, mesmo que o nome seja cristão, quando a prática contradiz
o espírito do Evangelho, estamos diante de uma mesa estranha, onde há comunhão com elementos que Deus reprova. Então muitos se perguntam, mas não é apenas uma festa? Não é só diversão? A resposta para isso precisa vir de um discernimento bíblico e de uma coragem espiritual. Porque não se trata apenas do exterior da festa, mas do espírito que a originou e da intenção que ainda se perpetua. O sincretismo entre paganismo e fé é como um fermento que leveda toda a massa. Gálatas capítulo 5, versículo 9 fala exatamente sobre isso. Então, quando a igreja mistura símbolos santos com elementos contaminados, ela perde a sua autoridade espiritual e a sua separação do mundo. Deus é muito claro quanto à forma como o seu povo deve lidar com costumes dos povos ao redor. Ele diz: guarda-te que não faças aliança com os moradores da terra, e não invoques o nome de seus deuses. Não farás imagens de fundição, guardarás a festa dos pães asmos, que é os pães da purificação. Êxodo capítulo 34. Então a orientação bíblica sempre foi a separação espiritual. A mistura religiosa, o sincretismo, traz consequências espirituais muito graves. Isso fica claro na festa junina. Como hoje é celebrado no Brasil, isso é muito claro, porque combina símbolos católicos, ou seja, santos e igreja. Além disso, vai misturar rituais africanos, música, comida, orixás, sincretismos. Além do mais, elementos indígenas também foram inseridos, como danças, fogueiras, a própria natureza em si, práticas pagãs europeias, como também as fogueiras, mas também o ato da fertilidade, a colheita, o casamento, pular fogueira, tudo isso vem da cultura europeia. Então isso mostra a substituição do Senhor pelos ídolos. A centralidade da festa junina gira em torno de 3 santos católicos: Santo Antônio, casamenteiro; São João, o protetor das colheitas e da alegria; e também São Pedro, o guardião das chuvas, dos pescadores e das portas do céu. Estas funções atribuídas a eles desviam a adoração a Cristo e cedem atributos divinos a homens falecidos, o que fere gravemente a doutrina bíblica da unicidade da mediação de Cristo. Como está escrito: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Além disso, orações, promessas e simpatias são feitas a esses santos, criando assim uma atmosfera de idolatria religiosa mascarada de tradição. Não podemos esquecer também das quadrilhas, que é dança ritualística disfarçada de brincadeira. A quadrilha, com as suas ordens, olha a chuva, olha a cobra, essas voltas que ela dá, pares, encenações, embora sejam vistas como brincadeiras e brincadeiras inocentes, na verdade é herança de danças circulares ritualísticas de adoração a deuses da fertilidade, tanto no paganismo europeu quanto nas culturas tribais indígenas. Essa estrutura de dança em roda e a chamada ritualizada tem paralelos com danças druidas, aquelas danças celtas, isso ao redor das fogueiras, danças afro-indígenas em sentido mágico e evocativo, também com rituais agrícolas de invocação e fertilidade à colheita. Enfim, olhando na visão bíblica, o povo de Deus foi chamado para ser separado disso, chamado para uma vida de sobriedade e separação, e não para reencarnar danças de origem idólatra, mesmo sob a desculpa de diversão. O alerta está claro na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 17. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Nós, meus irmãos, como igreja, somos o templo do Deus vivo. Sendo assim, não há compatibilidade entre a presença de Deus e a idolatria. O texto cita uma ordem divina: saiam do meio deles, ou seja, se apartem das práticas impuras e dos sistemas religiosos contrários à santidade.
não é se abster das pessoas, mas das práticas. E esse chamado é a separação e não é legalismo, mas é um princípio espiritual da preservação da comunhão com Deus. Participar de rituais ou festas com raízes idólatras, isso viola o chamado à santidade e impede também que nós experimentemos a plena presença de Deus em nossas vidas. Muitas atividades vistas em festas populares, como simpatias, superstições, invocações, são formas de feitiçaria camuflada e, segundo a Bíblia, devem ser rejeitadas com muita firmeza. Então, o uso de rituais para manipular o futuro, mesmo que em tom popular ou aparente brincadeira, é rejeitado por Deus, porque isso abre portas para opressões espirituais. Pois você pode até brincar, mas o mundo espiritual não ri de suas piadas. O objetivo é te enganar. A festa junina ou festa joanina não passa de uma mentira para enganar você. Vamos pensar juntos? Como seria a festa junina se realmente fosse sobre o profeta João Batista? Olha o que a Bíblia diz. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, se a celebração de 24 de junho fosse de fato uma homenagem bíblica e espiritual a João Batista, então, pelo menos 4 pontos deveriam ser levados em consideração nessa festa. O primeiro, o tema central seria Cristo e não o santo. João Batista não apontava para si mesmo, mas para Jesus. João 3,30, ele disse: é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Porém, nas festas juninas, não há qualquer menção a Jesus Cristo como Salvador, nem pregação do Evangelho. O foco real recai sobre rituais, imagens de simpatia, danças e tradições que distorcem o propósito do ministério de João. Em segundo lugar, se essas festas fossem de fato em homenagem ao ministério de João, haveria, claro, um chamado ao arrependimento. Mas não, o que temos é diversão inconsequente. João Batista pregava com ousadia. Ele disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Produzam frutos que mostrem arrependimento. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que nós vemos nas festas juninas é o oposto. É bebedeira, sensualidade, idolatria, jogos de azar, casamentos forçados, casamentos errados. Noiva já aparece grávida, é tudo deturpado. Nada que promova santidade, temor de Deus ou transformação espiritual. Em terceiro lugar, deveria se falar sobre o reino dos céus, e que ele estaria em evidência, inclusive. Mas não, o que está em evidência é o misticismo popular. João anuncia o reino e prepara o caminho para o rei. Ele diz: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. João capítulo 1, versículo 26. Entretanto, meus irmãos, a festa junina é terrena, folclórica, mística, isso sem qualquer consciência do reino de Deus. Portanto, nem Cristo e nem o céu são associados durante estas fanfarras. Em quarto lugar, João rejeitaria ser cultuado. João 1, versículo 21 está escrito: perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? João disse: não. Você é um profeta? Ele disse: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si mesmo? Então João respondeu, com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Então João sabia que o seu papel era preparar o caminho para Jesus, não ocupar o centro da atenção. Essa declaração reforça que qualquer exaltação a João Batista que desvie o foco de Cristo, como ocorre nas festas juninas, isso contraria a sua verdadeira missão e o seu espírito. Se João Batista estivesse presente hoje, ele faria o mesmo que Pedro, que inclusive é homenageado nessa época, fez na casa de Cornélio. Lembra disso? Quando se ajoelharam perante Pedro para adorá-lo, ele disse: não faça isso, levante-se, porque eu sou homem como vocês. Atos capítulo 10, versículo 26. Então o culto a João Batista na festa junina é um desvio grave da fé bíblica. João jamais aceitaria homenagens com fogueiras, danças e imagens.
Ele apontaria para o Cordeiro de Deus e exortaria o povo ao arrependimento. Se fosse de fato sobre João, haveria batismo de arrependimento, pregação do reino de Deus e exaltação de Cristo. Mas o que vemos? O que vemos é idolatria, superstição, diversão mundana, o que mostra que o espírito da festa não é santo, e sim carnal, pagão e profano. Então, qual deve ser o posicionamento cristão diante dessa data? Podemos ou não participar? O que a Bíblia ensina sobre isso? A pergunta que muitos fazem é sincera e é a seguinte: é errado o cristão participar da festa junina? Ou ainda, se eu só for pela comida? Ou se eu só for para me divertir? Isso tem algum problema espiritual? Meus irmãos, essas perguntas merecem uma resposta que vá além do pode ou não pode. Nós precisamos de uma resposta espiritual, bíblica e cheia de discernimento. Então vamos refletir com base em 3 princípios fundamentais da vida cristã. O primeiro princípio é o princípio da separação. O povo de Deus sempre foi chamado a separar-se das práticas das nações e não imitá-las. Olha o que está escrito: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade há entre a justiça e a injustiça? E que comunhão existe entre a luz e as trevas? Então as festas juninas, como vimos, têm raízes pagãs, celtas, greco-romanas, elementos idólatras, africanos, indígenas, veneração a santos, rituais simbólicos com carga espiritual estranha. Então, logo, mesmo que modernizadas, elas não são neutras espiritualmente. Participar dessas celebrações é romper um princípio da separação espiritual para ser um povo santo de Deus. O segundo princípio é o princípio da santidade. A palavra é muito clara: Deus nos chamou para a santidade e não para a profanação. Olha o que Pedro diz: como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, festa com fogueiras ritualísticas, encarnações, irreverências casamentais, músicas sensuais, bebidas alcoólicas, superstições, sincretismo religioso, isso afronta a santidade de Deus. Mesmo que alguém diga: eu estou participando de uma forma indireta. Por mais que alguém diga: eu não participo dos atos, eu só estou próximo. O simples fato de você se associar ou estar ali como espectador pode se configurar como uma aprovação do erro. Olha o que está escrito em Efésios 5,11. Não vos associeis a obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Seja santo, seja separado. O terceiro princípio é o princípio da consciência e do testemunho. Ainda que um cristão diga: mas eu tenho consciência limpa, eu vou só comer uma canjica, eu vou só encontrar a família. A Bíblia nos ensina que devemos também considerar o impacto do nosso testemunho. Olha o que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Coríntios capítulo 6, versículo 12. E ele vai dizer também: portanto, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei aquela carne, para que meu irmão não se escandalize. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Então, ir a uma festa junina, mesmo que com boas intenções, pode escandalizar os irmãos mais fracos, pode encorajar outros a participar de práticas pecaminosas, pode contaminar sua própria vida espiritual por associações invisíveis, porém que são reais. Então vamos a uma resposta clara sobre isso: participar ou não participar? Diante do que nós vimos até agora, isso é espiritual. E a resposta bíblica é que o cristão que tem compromisso com Deus não deve participar de festa junina, nem como brincadeira, nem como tradição cultural, nem como pretexto para evangelizar. Porque que mudança de vida é essa proposta por um evangelho que para isso precisa imitar o paganismo? Isso não seria, no mínimo, uma hipocrisia? Como é que eu vou pregar mudança de vida se eu estou imitando os pagãos? É lamentável, inclusive, ver pais que colocam seus filhos, coitados, inocentes, nesta festa pagã. Esses pais não estão obedecendo à Bíblia e não se dão conta de que eles, estes pais, são responsáveis pela educação espiritual da sua casa. Esse é o sentido de Provérbios capítulo 22, versículo 6,
quando está escrito: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Você que é pai e mãe, o maior objetivo que você tem para os seus filhos é o céu ou as práticas da terra? Então você pode se perguntar: eu sou cristão, então o que eu devo fazer? Você tem que ensinar os seus filhos desde cedo sobre o discernimento espiritual. Substituir estas datas por cultos de louvor e gratidão ao Senhor. Agradecer a Deus pela provisão e não aos santos. E isso não vai colocar aqui elementos profanos, mas use essas épocas para ministrar a palavra, trazendo luz onde há confusão. Permanecer firme na separação, sem fanatismo, mas com firmeza à autoridade espiritual. Foque também no que é agradável a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 8, Paulo nos adverte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Então, o chamado aqui é ao discernimento espiritual. É um chamamento para a santidade. Como o próprio Cristo disse: vocês são a luz do mundo, e não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 14. Jesus está dizendo para a gente que o cristão é uma referência visível da verdade. É uma referência visível da pureza, da direção em meio às trevas deste mundo. A luz não se mistura com a escuridão. Ela a confronta e a expõe. Então o cristão não deve se camuflar, não deve camuflar a sua identidade espiritual participando de práticas mundanas, mas deve brilhar com integridade, com santidade e coragem, mesmo que isso o torne diferente ou rejeitado. Ser luz é um chamado a testemunhar a verdade com ousadia e também a viver separado para Deus. Porque o cristão está no mundo, mas não é do mundo. Jesus disse isso. Ele diz: Pai, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículos 16 e 17. Então, nesta oração aqui, Jesus está falando para o Pai, e ele destaca que os seguidores, nós como crentes, não pertencemos a esse sistema espiritual e imoral deste mundo. E por isso, nós somos chamados a sermos santificados pela verdade. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo de Cristo não se amolda ao curso desse mundo, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele não anda pela tradição, mas pela revelação. Ele não é do tipo que fala assim: já que todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não, ele vai pelo que a palavra afirma. Então você pode até se perguntar: e agora? Como então eu devo agir diante dessa situação? Ore e peça discernimento. Ensine em sua casa com amor e firmeza. Substitua festas com fundamentos duvidosos por cultos de gratidão ao Senhor. Fique firme, mesmo que zombem de você. Lembre-se, a recompensa da fidelidade é maior do que a aceitação do mundo. Olha o que a Bíblia diz: sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, os separei dos povos para serem meus. Só é de Deus aquele que é separado por ele. Levítico capítulo 20 e versículo 26. Então deixo aqui uma última palavra. Nós não precisamos de fogueira para nos aquecer, porque temos o fogo do Espírito Santo. Não precisamos de quadrilhas e de danças ritualísticas, porque temos adoração em espírito e em verdade. Não, nós não precisamos de santos populares, porque temos um santo Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Saia enquanto é tempo e reflita. Não sente na mesa dos ídolos, mas sente na mesa do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida, a sua casa, e como o Salmo 91 já nos promete, que praga nenhuma chegará à sua tenda, desde que você esteja debaixo do esconderijo do Altíssimo. Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha sido edificado através desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com mais alguém, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. É a forma gratuita que você vai nos ajudar a continuar levando a palavra de Deus. Que esse alerta sirva para você, para os teus familiares e para os teus irmãos. Então tenha muito cuidado. Nem sempre o que parece ser, na verdade é. Porque se não fosse para ser oculto, seria esclarecido. Então, se você não sabe de alguns detalhes,
Isso é proposital. O diabo, ele quer nos enganar. E ele usa de artifícios como esses para matar, roubar e destruir. Que Deus proteja a sua vida. Pense nisso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aqui no canal Teologia Transformadora. Fiquem todos com Deus.